tema desse vídeo ia ser a primeira parte do vídeo sobre os nervos cranianos responsáveis pela motricidade ocular, que são o terceiro, o quarto e o sexto, mas pela extensão e complexidade do tema, eu achei que seria melhor fazer um vídeo à parte para falar só sobre isso. Então vamos lá. A musculatura extrínseca dos olhos, ou musculatura extraocular, são os músculos estriados esqueléticos responsáveis pela movimentação do globo ocular. Existem 6 músculos extrínsecos do olho. Desses 6, 4 deles se inserem na esclera com um ângulo de 90 graus entre si, ou um ângulo reto. Daí seus respectivos nomes: músculo reto medial, mais perto do nariz, reto lateral, mais perto da orelha, reto superior e reto inferior. Esse outro músculo representado aqui em cima nesse corte é um músculo que eu vou falar lá pro final desse vídeo, quando for falar de pálpebra. Enfim, reparem então que o reto medial se insere no mesmo plano horizontal que o reto lateral e o reto superior no mesmo plano vertical que o reto inferior. Os outros 2 músculos se inserem de uma forma angulada em relação a esses 4, sendo por isso chamados de músculo oblíquo superior e músculo oblíquo inferior. Esses 2 também se inserem em um mesmo plano vertical, que é diferente do plano dos retos superior e inferior. Para entender a ação desses músculos, é preciso conhecer seu ponto de origem e seu ponto de inserção, lembrando que origem é a extremidade do músculo que se liga a um ponto fixo, enquanto inserção é sua extremidade ligada a um ponto móvel. Todos esses músculos, com exceção do oblíquo inferior, se originam na parede posterior da órbita, lembrando que órbita é a cavidade do crânio onde se encontra o globo ocular, que está representado aqui. Os músculos retos se originam em um anel tendíneo comum que circunda o canal óptico e uma parte da fissura orbital superior, aqui no osso esfenoide, na parede posterior da órbita. O canal óptico é o ponto de passagem por onde o nervo óptico, que é esse representado em roxo aqui, entra no crânio, como a gente viu no vídeo de neuroanatomia sobre o segundo nervo craniano. Ele passa aqui juntamente com a artéria oftálmica, representada em laranja. Já a fissura orbital superior vai ser o ponto de passagem dos nervos cranianos que inervam esses músculos extrínsecos do olho, juntamente com as 3 divisões do ramo oftálmico do nervo trigêmeo, que é o 5º nervo craniano, representadas aqui nesse verde claro, e as veias oftálmicas superior e inferior, que eu representei só a veia oftálmica superior aqui nesse azul claro. E essas outras estruturas passando aqui em azul é o nervo troclear, que nervo oblíquo superior, por isso que eu botei da mesma cor que eu vou usar nesse vídeo para representar o oblíquo superior. Em vermelho aqui, igual o vermelho do reto lateral, está o abducente, que nerva o reto lateral. Os 2 em amarelo aqui são os 2 ramos do nervo óculo-motor, que nerva todos os músculos que eu vou representar de amarelo ao longo desse vídeo. Enfim, mas agora eu quero chamar sua atenção então para o anel tendíneo que eu comentei, que é o ponto de origem dos músculos retos. Todos os 4 retos representados aqui, se originam nesse anel tendíneo comum. O reto lateral de vermelho, reto superior, reto medial e reto inferior de amarelo. Vemos aqui também a origem do músculo oblíquo superior em azul e aquele outro músculo que eu vou falar no final do vídeo, que não é exatamente o músculo extrínseco do olho, é um músculo ligado à pálpebra. Repare que o oblíquo superior se origina direto no osso esfenoide, acima e medialmente ao canal óptico, como vemos aqui, supondo que isso aqui seja na órbita direita. O oblíquo inferior não se origina então aqui nessa região, daqui a pouco eu vou falar sobre o ponto de origem dele. Falando agora do ponto de inserção de cada um desses músculos, esse é o pulo do gato que muita gente falha em perceber a importância e por isso não entende direito a ação deles depois. O que acontece é que os retos se inserem na porção anterior da esclera, que a gente está vendo por cima aqui nessa figura da esquerda e lateralmente na figura da direita. Repare como os músculos retos, representados aqui, reto superior, reto medial lá do outro lado, reto inferior e o reto lateral em vermelho, e que vemos aqui por cima também o reto superior, o reto lateral e o reto medial. Repare como eles se inserem na parte anterior da esclera, enquanto os 2 oblíquos, o oblíquo superior aqui de azul e o oblíquo inferior de amarelo, se inserem na parte posterior da esclera, o oblíquo superior aqui e aqui de lado, e o oblíquo inferior aqui nessa figura de lado, porque nessa visão superior a gente não está vendo nem o oblíquo inferior nem o reto inferior. Preste atenção na explicação que eu vou dar agora que você vai entender a importância de saber isso. O trajeto dos músculos retos é bem simples. Eles são retos não só no ângulo entre suas inserções, como também seguem basicamente em linha reta desde sua origem até sua inserção. Mas muito cuidado nessa hora. Observe aqui nessa figura que a origem deles é mais medial em relação à sua inserção. Isso não faz tanta diferença para os retos do plano horizontal, que são o medial e o lateral, mas vai ser de grande importância para a ação dos retos do plano vertical,
que são o superior e o inferior, como eu vou comentar daqui a pouco. Agora, com os oblíquos a coisa não é tão simples assim. O oblíquo superior, que tinha se originado lá na mesma região dos retos, segue entre a parede medial e o teto da órbita, como a gente pode ver aqui, a parede medial e aqui o teto da órbita, e ele faz esse caminho até passar por uma espécie de polia, chamada tróclea, que é um anel de cartilagem hialina preso ao osso frontal no teto da órbita. E nesse momento ele dá uma guinada para o lado, como a gente vê aqui, seguindo então em um sentido posterior e inferior até se fixar na porção dorsolateral superior da esclera. Essa tróclea é conhecida como a origem funcional do oblíquo superior, já que a ação desse músculo acontece como se o ponto fixo dele fosse essa região da tróclea, e não a sua origem anatômica real lá na parede posterior da órbita, porque senão, nesse caso, sua ação seria muito semelhante à do reto superior, mesmo com essa coisa de ele se inserir na porção posterior da esclera. Já o oblíquo inferior tem uma origem real que segue o mesmo plano da origem funcional do oblíquo superior. Ele se origina na parte anterior do assoalho, que é o chão da órbita, em uma depressão na superfície superior do osso maxilar, que é um dos ossos que forma lá o assoalho da órbita, e que não está dando para ver aqui nesse esquema, não representei isso. Partindo então de um ponto medial, ele dá a volta na face inferior do olho e vai se inserir aqui na porção dorsolateral inferior da esclera, no mesmo plano aqui do oblíquo superior, só que por baixo. Entendido isso, já é meio caminho andado para você entender as ações desses músculos, que é o que eu vou explicar agora. Primeiro eu quero que você saiba a ação dos músculos retos que ficam no plano horizontal, que são o reto medial e o reto lateral. A ação deles não só é a mais simples, como é fundamental para que a gente possa discutir depois a ação dos outros músculos, porque como você vai ver, a ação dos outros depende da ação desses dois. Bom, o reto medial, ao se contrair, faz o desvio do olho para dentro, ou seja, a adução do olho, enquanto a contração do reto lateral causa o desvio do olho para fora, que é a abdução do olho. É basicamente isso, simples assim. Agora entenda bem uma coisa, em repouso, o globo ocular é mantido voltado em uma direção anterior, como está representado aqui, chamada posição primária ou neutra. Isso não acontece pelo relaxamento de todos os músculos extrínsecos do olho, como você poderia imaginar, mas sim por um estado de equivalência em suas respectivas contrações. Há sempre um tônus muscular mantido em cada um deles. Da mesma forma que nenhum desses músculos na prática atua sozinho nos movimentos do olho. O que acontece é uma mudança no tônus de cada um deles. O aumento no tônus de uns e a redução no tônus de outros é o que gera cada um dos movimentos oculares possíveis. E isso é mais fácil de visualizar olhando aqui para os retos lateral e medial, já que cada um é o agonista de uma única ação e um é o antagonista do outro. Mas esse princípio se aplica da mesma forma aos músculos dos planos verticais que eu vou explicar agora. Só é mais difícil raciocinar quem tem que contrair e quem tem que relaxar em cada situação. Então vamos a eles. Como eu falei, a ação desses 4 músculos dos planos verticais depende do estado de contração dos retos do plano horizontal. Temos então 3 situações distintas, cada uma com implicações diferentes. A primeira situação é a do olho em repouso, naquela posição neutra ou primária, quando os músculos retos medial e lateral estão em equilíbrio. Observe bem a diferença entre o plano de inserção do oblíquo superior e do reto superior, bem como o sentido em que cada um movimenta o olho ao se contrair, que eu representei com essas setinhas aqui. É preciso entender essas diferenças para acompanhar o que eu vou falar agora. Com o olho em uma posição neutra, sem ação predominante nem do reto medial nem do reto lateral, tanto o oblíquo superior quanto o reto superior, e o mesmo vale para os inferiores lá embaixo, que eu não representei aqui, estão em um eixo angulado em relação ao eixo do olho, ou seja, eles não estão alinhados com o globo ocular. E por isso, a contração de cada um deles vai ter mais de uma consequência, ou vai gerar mais de um movimento. O principal movimento causado aqui pela contração do oblíquo superior vai ser o de fazer a rotação medial do polo superior do bulbo ocular, o que é conhecido como intorsão. Imagina que a gente tem aqui então o olho visto de frente, com seu polo superior aqui, onde estaria a pálpebra superior. A intorsão é o movimento de desvio desse polo para dentro, que é a rotação medial do olho. E o oblíquo inferior vai fazer o contrário, ao puxar o olho também de fora para dentro, no sentido de lateral para medial, mas com uma inserção lá por baixo, ele causa a rotação lateral do polo superior do olho, o que é chamado de extorsão. Intorsão e extorsão são os movimentos que cada um dos seus olhos faz quando você inclina a cabeça para um lado, tornando possível manter seus olhos na mesma posição em relação ao meio externo, mesmo que a sua cabeça esteja inclinada.
Já os retos vão ter como principal ação nesse caso a de causar a elevação do olho, no caso aqui do reto superior, e a depressão do olho, no caso do reto inferior lá por baixo. Mas como eu falei, já que nenhum desses músculos está perfeitamente alinhado com o eixo do globo ocular em repouso, sua contração vai ter também outras consequências, que são mais duas para cada músculo além das que a gente já comentou. Uma delas é basicamente o inverso das funções que eu falei agora, ou seja, os oblíquos fazendo depressão e elevação e os retos fazendo intorsão e extorsão. Só que no caso da elevação e depressão, o que acontece é o contrário. O oblíquo superior faz a depressão do olho e o oblíquo inferior faz a elevação. Isso porque, mais uma vez, eles são músculos com origem anterior e inserção posterior na esclera do olho. Uma origem funcional no caso do oblíquo superior e uma origem anatômica real mesmo no caso do oblíquo inferior. Então, ao contrair, o oblíquo superior rola, por assim dizer, o bulbo ocular para baixo e o oblíquo inferior lá de baixo rola ele para cima. Já com a intorsão e extorsão se mantém a mesma divisão entre superior e inferior. O reto superior puxando por aqui causa uma leve intorsão do olho e o reto inferior lá por baixo uma leve extorsão. E cada um tem ainda uma terceira ação sobre o olho em repouso. A contração dos oblíquos, tanto o superior quanto o inferior, vai causar uma leve abdução do olho, já que eles estão puxando o olho de lateral para medial, com uma inserção posterior aqui, eles acabam desviando o olho um pouco para fora, que é a abdução. De forma contrária, a contração dos retos, tanto superior quanto inferior, vão causar a adução do olho, que é o desvio do olhar para dentro. Por isso eu comentei antes que era importante notar que a origem dos retos é mais medial que a sua inserção. É por causa disso que eles desviam o olho para dentro ao contrair nessa situação. Repare que a tendência natural dos retos superior e inferior de tracionar o olho medialmente, a adução, é balanceada pela tendência oposta dos oblíquos superior e inferior em tracioná-lo lateralmente, que é a abdução. De forma semelhante, os superiores, reto e oblíquo, que tendem a fazer a intorsão do olho na posição neutra, são balanceados pela tendência dos inferiores, também reto e oblíquo, a fazer a extorsão. E uma última consideração nessa situação: para que aconteça a elevação neutra do olhar, é preciso haver ativação sincrônica e balanceada do reto superior e oblíquo inferior, porque senão, se ativar só o reto superior, vai haver desvio medial, e só o oblíquo inferior gera desvio lateral. E da mesma forma, para haver depressão neutra, é preciso haver o mesmo tipo de coordenação na contração do reto inferior e oblíquo superior. O desvio lateral e medial de cada um se anula, por assim dizer, e aí o olho se desvia para baixo de uma forma neutra. A segunda situação é quando o olho está em adução por ação do reto medial, ou seja, ele está desviado para dentro, no sentido do nariz. Repare como nessa situação o eixo do olho se alinha com o eixo dos oblíquos, que está representado aqui só o oblíquo superior. E repare como esse eixo fica também perpendicular ao eixo dos retos verticais, fica quase a 90 graus aqui. E temos daí suas ações, que passam agora a ter um caráter de exclusividade. O oblíquo superior, nesse caso, é o único a fazer a depressão do olho, porque ao se contrair aqui, ele rola o olho para baixo. E o oblíquo inferior faz o contrário, rolando o olho para cima lá de baixo, fazendo, portanto, a elevação do olho quando ele está em adução. O reto superior, por outro lado, faz apenas a intorsão, e o reto inferior faz apenas a extorsão. Essa noção de que os oblíquos são os responsáveis pela elevação e depressão do olho em adução, como ao ler um livro ou olhar para os seus pés enquanto desce uma escada, é fundamental para o raciocínio clínico da lesão do nervo troclear, que é o nervo que controla o oblíquo superior. E a terceira e última situação é com o olho em abdução, por ação do reto lateral, que é o desvio lateral do olho, olhando como se fosse no sentido da orelha. Nessa situação, o eixo do olho se alinha com o eixo dos retos verticais e fica perpendicular ao eixo dos oblíquos. E por isso, com o olho em abdução, o reto superior é o único a fazer a elevação e o reto inferior o único a fazer a depressão do bulbo ocular. E nessa situação também, o oblíquo superior é o único a fazer a intorsão e o oblíquo inferior o único a fazer a extorsão lá por baixo. Resumindo então tudo isso que eu falei das três situações, tanto os retos verticais quanto os oblíquos podem fazer elevação e depressão ou intorsão e extorsão do olho, dependendo do estado em que o globo ocular se encontra no plano axial ou horizontal. Isso porque a angulação da relação entre origem e inserção deles varia drasticamente dependendo da posição em que o globo ocular se encontra no plano horizontal. E eu já vou adiantar aqui a resposta para uma dúvida que surge com frequência nesse momento, que seria o seguinte:
Bom, mas e se primeiro você tem uma elevação neutra do olho, por exemplo, e só depois o reto lateral se contrai? Nesse caso, a ação dele também não mudaria? Para entender a resposta disso, é preciso voltar nessas duas figuras e analisá-las bem. Repare como os retos horizontais, no plano que lhes diz respeito, que é o plano horizontal, são muito bem alinhados com o globo ocular. Isso dá a eles uma posição muito privilegiada no que diz respeito ao impacto da sua atuação, independentemente da posição do olho nos planos verticais. Um olho em elevação neutra, como no exemplo, é inexoravelmente puxado para o desvio em abdução com a contração do reto lateral, passando por cima mesmo da atuação do reto superior e oblíquo inferior, que estavam mantendo a elevação neutra até então, e mudando o poder de atuação de cada um deles na nova situação que foi imposta. E por último nesse vídeo, eu quero aproveitar para falar sobre a musculatura das pálpebras, envolvida no controle da abertura dos olhos, que é a chamada rima palpebral. O primeiro músculo é chamado músculo levantador da pálpebra superior, cujo nome já indica claramente sua função. A origem desse músculo, voltando aqui naquela figura da parede posterior da órbita, é aqui no osso esfenoide, acima do canal óptico, bem próximo daqueles outros músculos que a gente viu. Ele se projeta então anteriormente e segue por cima do reto superior até chegar na pálpebra superior. Nessa figura aqui a gente está vendo então o reto superior e o reto inferior, o nervo óptico sendo originado na parte de trás do olho aqui. Essas bolinhas aqui são o tecido adiposo que preenche os espaços da órbita. Aqui em cima a gente está vendo um pedaço do osso frontal com o seio frontal e a pele da testa aqui, se continuando com a pele da pálpebra superior e a pálpebra inferior aqui por baixo. Ao chegar aqui, o músculo elevador da pálpebra superior emite uma aponeurose que se expande e se insere basicamente em dois lugares, na pele da pálpebra e em uma estrutura chamada tarso superior, que está representada de rosa aqui. Esse é o principal músculo envolvido na abertura do olho, mas existe ainda um outro músculo com essa mesma função, que eu não representei aqui. É o chamado músculo tarsal superior, que se liga também, obviamente, aqui ao tarso superior. Esse músculo faz uma abertura adicional da rima palpebral quando a pessoa se encontra em uma situação de estresse, já que ele é inervado por fibras do sistema nervoso autônomo simpático. A pálpebra inferior, por outro lado, não apresenta nenhum depressor especial. Até existe um músculo tarsal inferior que se liga aqui a esse pequeno tarso inferior, mas ele é pouco desenvolvido e sua atuação é muito pouco relevante. A pálpebra inferior se abre basicamente pelo relaxamento das fibras inferiores do famoso músculo orbicular do olho, que está representado aqui nesse diagrama de uma pessoa com os olhos fechados, a rima palpebral ocluída e as pálpebras fechadas vistas aqui em bege. O músculo orbicular do olho é o principal responsável pelo fechamento das pálpebras, sendo portanto o antagonista dos músculos levantador da pálpebra superior e tarsal superior. Ele é composto por fibras que formam círculos concêntricos, como você está vendo aqui, ao redor das pálpebras e da margem orbital, apresentando três divisões. A primeira, que eu representei de laranja aqui, é a parte palpebral, responsável pelo fechamento suave das pálpebras. Existe uma parte profunda que não está representada nesse esquema, que quando contraída auxilia o fluxo e a drenagem das lágrimas. E por fim a parte orbital, representada aqui em marrom, em volta do olho na região da órbita, que fecha as pálpebras com mais firmeza, protegendo melhor o bulbo ocular da luz e de pequenos corpos estranhos, como a poeira. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero que você tenha gostado e não deixe de assistir também o vídeo sobre os nervos cranianos que controlam esses músculos todos que eu expliquei agora, que foram na verdade o motivo de eu ter feito esse vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo.